possibilidades de interatividade e pesquisa na TV digital. Nosso videoconferencista é o jornalista Israel do Vale. Ele foi o mais recente presidente da ABPEC, organização que reúne as TVs públicas, educativas e culturais do Brasil. Entre elas, TV Cultura, TV Brasil, Rede Minas. Ele também foi gerente executivo de conteúdo da TV Brasil e participou da criação da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, responsável pela gestão da comunicação pública de rádio, TV e internet. É consultor de conteúdo transmídia e foi presidente da Rede Minas de Televisão, onde iniciou vários projetos de aproveitamento das funcionalidades da TV digital, entre elas, o início da criação do canal Rede Minas 2, completamente voltado à educação. Israel do Vale é um dos entusiastas e incentivadores das oportunidades oferecidas no cenário transmídia neste momento. Israel do Vale, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciano. Obrigado pela oportunidade da conversa. Pela nossa pesquisa, vimos que é bastante difícil termos informações atualizadas sobre o que está acontecendo na TV digital do Brasil, quais são essas possibilidades. Queria que você começasse nos contando, então, o que está sendo feito neste momento para que a TV digital do Brasil possa desenvolver suas potencialidades. Vantagem do sistema brasileiro é justamente permitir essa conjugação da interatividade, né, dos recursos bidirecionais via televisão aberta, via televisão digital, de transmissão terrestre. Isso é importante assinalar. Ainda não há tecnologia disponível que permita a oferta de interatividade por satélite. Isso está sendo pesquisado, evidentemente. Muito provavelmente os cientistas que estão envolvidos no desenvolvimento em Ginga hoje vão chegar a esse resultado no futuro breve, espera-se. Agora, o principal inibidor disso tudo, do desenvolvimento da televisão digital, de todas as possibilidades que se abrem com ela, é justamente o jogo de interesses particulares corporativos das grandes organizações de comunicação, de telecomunicações e dos fabricantes de eletroeletrônicos. Uhum. O que pode essa TV? Quer dizer, o que poderia ser feito? Por exemplo, é possível transmitir online, é possível, ao mesmo tempo que a pessoa está vendo a televisão, acessar links que estão ali. O que é possível fazer? Abrir novos canais de transmissão? E o Ginga é uma plataforma permeável, digamos assim, uma plataforma pública, de interesse público, que se orienta por outros valores que não são só os comerciais. Então, um dos benefícios que o Brasil 4D, esse projeto da IBC, oferece já, neste momento, inclusive, há um projeto piloto em operação já há mais de um ano em 2 cidades satélites do Distrito Federal, é a possibilidade de que se busque emprego da sala de casa. É a possibilidade de que se agende consulta no SUS pelo controle remoto. O que mais que você diria que é possível em termos de abertura de outros canais de transmissão? Foi uma proposta sua de abrir um canal específico de educação, que seria o Rede Minas 2, né? Pois é, eu acabo de me afastar da Rede Minas, que é a televisão pública do estado de Minas Gerais, e nós vínhamos atuando nessa direção, né? Nós constituímos um grupo transmídia lá, na verdade é um núcleo transmídia, que é uma equipe, né? Nós, pelas restrições de contratação da televisão pública, que são regidas pela Lei 8666, que não à toa termina em 666, né? É o nosso inferno de estimação, número da besta da administração pública, impede que as emissoras tenham flexibilidade, agilidade para
contratar e adquirir bens e serviços como seria desejável numa operação 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana, como é a operação de televisão. Mas nós levamos para a Rede Minas um hacker, o Carlos Henrique Paulino, um cara brilhante, incrível, que vem desse histórico da cultura digital, do software livre, para que ele constituísse dentro da televisão o núcleo transmídia. Ele estruturou isso em torno de um grupo de estagiários, que foi o que foi possível nas condições que se tem, e mesmo com condições muito tímidas, basicamente com o seu próprio laptop e o seu exército de Brancaleone, ele já desenvolveu em pouquíssimo tempo algumas experiências de interatividade muito interessantes. Uma delas foi embarcada e já é acessível por meio de um programa que nós criamos nessa gestão do ano passado para cá, que é um programa feminista chamado Mulherice. O Mulherice foi um programa constituído já dentro dessa perspectiva participativa e inclusiva que marcou as diretrizes da nossa gestão. E ele, para que se tenha ideia, ele nasceu de um convite que nós fizemos a um grupo de ativistas, de blogueiras, de artistas que atuam na discussão da condição da mulher hoje no Brasil e no mundo. E a partir dele nós criamos um grupo no Facebook, sintam-se convidados a fazer parte desse grupo, que hoje tem mais de 1.000 pessoas, Brasil afora, majoritariamente mulheres, mas não só, que acabam virando uma espécie de hub de temas, de discussões em torno do tema da mulher, e isso acaba não só pautando o programa, mas qualificando um pouco o debate, disseminando a discussão. O programa foi todo formatado com base nesse processo. Nós criamos uma dinâmica de conselhos abertos, com reuniões presenciais, chamadas na televisão, para que a sociedade pudesse se apresentar. Fizemos reuniões dentro da televisão, no auditório, com esse universo de pessoas mais engajadas, mas também com o pessoal da academia, com donas de casa, com todo mundo que teve disposição de tomar parte dessa construção, e foi isso que deu origem que validou o nome do programa que nós propusemos. Foi uma sugestão do nosso diretor de jornalismo, então diretor também recém-saído da televisão, Túlio Ottoni. Tem alguma outra tecnologia, além dessa que está sendo desenvolvida, que vocês veem potencial de uso? Ou vocês acreditam que realmente essa é a melhor que vocês estão conseguindo desenvolver agora? Porque a questão do open source agora está muito forte, né? Então, vocês têm outras propostas? Chegaram outras propostas a vocês de outras aplicações possíveis? Ou é só o que está sendo produzido agora? Eu não sei se você está se referindo às experiências que nós estávamos trilhando na Rede Minas, né? O que a gente estava fazendo ali era experimentar as possibilidades, pensando a televisão como uma plataforma de governança eletrônica. Era esse o projeto que estava em curso e que, infelizmente, foi abortado por uma série de fatores bastante pouco republicanos, eu diria. Interesses particulares e de vaidades que acabaram se sobrepondo ali nesse momento, que afastaram a nossa gestão e o nosso projeto. Mas só para fechar o raciocínio da conversa anterior, eu acabei derivando e não concluí o pensamento. Uma das possibilidades que a gente teria, por exemplo, é essa de instituir uma dinâmica de orçamentos participativos direcionados para determinadas regiões ou municípios. É possível, por exemplo, a partir das possibilidades do Ginga, que você cadastre o usuário e no cadastro, ele colocando o CEP dele, por exemplo, você poderia criar uma dinâmica de filtros que permitisse que você se comunicasse com os telespectadores que moram em determinada localidade. Então, se você quer fazer uma consulta de orçamento participativo, assim, é mais importante para essa cidade ter uma ponte que ligue dois lados ali
2 bairros da cidade que são atravessados por um rio, ou é mais importante ter um centro cultural? Do ponto de vista de um governo mais atuante na direção da democracia participativa, né, isso é uma demanda concreta e cada vez mais incisiva e latente da sociedade brasileira, pode ser um ganho fundamental. Agora, talvez por isso, inclusive, seja tão difícil, né? Esse modelo de democracia analógica, de pensamento a carvão, que vigora no Brasil, ainda tem muito medo dos novos possíveis. E esse é um momento em que a gente não pode deixar de sonhar. Esse é o momento de sonhar, na verdade, né? Sobretudo numa situação tão restritiva do ponto de vista político, econômico, das possibilidades de desenvolvimento de um projeto de país mais inclusivo que, infelizmente, estão sendo suprimidas e atacadas todos os dias. Agora, do ponto de vista tecnológico, se eu entendi a sua pergunta, a grande questão da TV digital interativa é o Ginga. Tudo passa por Ginga. Então, o que quer que se possa propor em termos de aplicação, em termos de desenvolvimento de aplicativos, tem que ser feito em Ginga, e no nosso caso, essa dinâmica do Mulherice, por exemplo, nós estávamos desenvolvendo tudo em código aberto e partilhando os códigos. E como televisão pública, nós entendemos que é obrigação colocar em circulação o conhecimento. Tem gente que oferece esse conteúdo, ou isso também é um problema? Quer dizer, todo esse conteúdo teria que ser gerado pela própria emissora? Não necessariamente. As aplicações podem ser, tem várias empresas de TIC, né, de tecnologia de informação e comunicação, que estão se debruçando sobre as possibilidades de interatividade multiplataforma. Essa dinâmica transmídia é muito estimulante na medida em que ela passa a alargar as possibilidades das narrativas, né, as possibilidades da construção de novas linguagens que se deixem contaminar pelas diferentes plataformas. Claro que isso é muito desafiador, porque do ponto de vista da captação de imagem, por exemplo, passa-se a ter que levar em conta a capacidade de uma imagem funcionar tanto numa tela de 3 polegadas no celular, como numa televisão de 50, 60 polegadas. Quer dizer, o produtor audiovisual também está sendo desafiado a imaginar maneiras de lidar com isso de forma que não vire um tiro no pé, né? Porque se você tem perspectiva de transbordar determinados conteúdos por várias janelas, né, e eventualmente ou principalmente usar o que cada uma dessas frentes, desses dispositivos pode oferecer de específico, né, imaginar que você pode começar uma narrativa no celular, ela depois se estender para a web e eventualmente ter um desdobramento específico em televisão. Você não pode, num contexto como esse, em que tudo pode ser acessível também pela televisão, se você tiver interatividade plena, quando a televisão vira também uma espécie de aparelho de acesso, dispositivo de acesso à internet, você não pode desconsiderar que o que foi feito no celular pode também ter que ser visto num aparelho de 50, 60 polegadas. Quer dizer, tem muita gente hoje, muita gente eu não diria, mas assim, tem iniciativas embrionárias, experiências que estão sendo tentadas e testadas tanto no campo da produção audiovisual como no campo do desenvolvimento de tecnologia. Agora, volto a dizer, o mais estimulante desse momento é que é um grande campo de atuação praticamente inexplorado. Então, vale muito a pena se debruçar sobre isso, vale muito a pena quem tem interesse em se posicionar no mercado, se dedicar à pesquisa nessa área, porque isso abre muitas possibilidades, tanto do ponto de vista
da criação, como do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista do campo de trabalho. Queria te pedir, Israel, para falar um pouco mais sobre essa possibilidade de pesquisa que você está falando, né? Essa possibilidade de educação que você falou, assim, de transmissão, quer dizer, por exemplo, se uma pessoa está assistindo a uma TV pública, qualquer que seja ela, pode ser, por exemplo, naquele momento uma transmissão da TV Brasil, é possível para ela acessar um conteúdo que interesse regionalmente a ela, ou seja, um conteúdo educativo que se refira àquela região dela? Potencialmente, sim, levando em conta as restrições do sistema de transmissão. A maior parte das TVs que transmitem nacionalmente transmitem por satélite. E o sistema brasileiro, o ISBTVD /IFEM-T, né, esse IFEM-T é um sistema de transmissão terrestre. Então, para que você tenha interatividade neste momento, né, no estágio atual de desenvolvimento da tecnologia, você precisa estar transmitindo por antenas que estão fincadas no chão, é isso que quer dizer, né? Então, só pode acessar a interatividade quem recebe o sinal a partir das torres onde estão penduradas as antenas das emissoras e das suas retransmissoras, né, das RTVs ou das geradoras que fazem parte, eventualmente, da sua rede de afiliadas. No caso da Rede Minas, cerca de 50 emissoras num estado de 853 municípios. Né? Isso é fundamental. O que está em logística, inclusive, de distribuição desses conteúdos, considerando especificidades regionais. Agora, para que você possa ofertar conteúdos que vão ser acessados em determinadas localidades e não em outras, para atender demandas específicas, você necessariamente tem que sofisticar um pouco a entrega disso, né? Um pouco nesse caminho do que eu estava dizendo, de um cadastro que permita que você dispare determinadas aplicações para determinadas localidades. Então, o projeto do MIN, que eu também acabei derivando e não concluí o pensamento ali, me perdoe, mas ele previa o embarque de 4 filmes de tempos em tempos na caixinha conversora do cidadão que pudesse, independente de ele ter canal de retorno, independente de a caixinha dele estar conectada à internet ou a uma rede Wi-Fi, 4G, etc. O que isso quer dizer? Que você criaria uma espécie de locadora individual, digamos assim, né, em que cada telespectador poderia baixar semanalmente ou quinzenalmente até 4 filmes na sua casa e assisti-lo quando bem entendesse. É por isso que há tanta resistência no campo das TVs comerciais. Porque isso muda o modelo de negócio, isso impacta a dinâmica que se tem hoje. A TV comercial vive de aprisionar a atenção. Tudo que ela quer é algemar o cidadão pela perna, a poltrona, e fazer com que ele fique na frente da televisão o maior tempo possível, para que ele vire um número que se reflita nos índices de audiência. Quando você oferece a possibilidade de desvio de atenção, digamos assim, né, de a pessoa, em vez de ligar a televisão para assistir a emissora A ou Z, ela ligar a televisão e, se não estiver satisfeita com aquela programação, e não há motivos, quer dizer, não faltam motivos para isso, né, na televisão comercial que se pratica no Brasil, ela possa justamente apertar pelo controle remoto, acessar a sua locadora que está embarcada no seu conversor. De tempos em tempos, ela teria que liberar espaço na memória da caixinha para receber novos filmes.
Isso criaria uma outra dinâmica de relacionamento, de oferta de conteúdo. Não sei se eu respondi a sua questão não, viu, Lu? Mas... eu acho que respondeu sim. Em termos de potência, né?